Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. A gente prossegue falando sobre gestação, os cuidados que se deve ter nessa fase da vida, sempre nessa campanha permanente pela vida da gestante, vida do bebê, que deve ser cuidada e respeitada. Nós vamos conversar sobre os cuidados que se deve ter com relação à saúde do bebê. Nós estamos recebendo aqui a doutora Alessandra Molo, ginecologista. Doutora Alessandra, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, e a gente vai falar sobre os perigos da ingestão de bebida alcoólica durante a gestação. Essa ingestão, a medicina já tem mostrado que, mesmo durante o período que não é da gestação, durante a nossa vida cotidiana, já traz aí muitos impactos para a saúde da pessoa que consome bebida alcoólica. Porém, durante a gravidez, isso pode gerar danos irreversíveis também ao bebê, como, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal, que, segundo especialistas, afeta 30 mil crianças por ano no nosso país. Isso significa, gente, 3 crianças a cada hora sofrendo o impacto do consumo de bebida alcoólica pelas suas mães. A gente tem que fazer esse alerta, é necessário que conversemos sobre este tema. E a doutora começa explicando para a gente o que a síndrome alcoólica fetal, o que ela é e por que ela afeta o bebê, doutora. Bem, bom dia. O consumo de álcool é um problema sério. Nós sabemos que muitas mulheres usam o álcool e cada vez mais as moças estão ingressando precocemente no uso e no abuso, no consumo de álcool. E quando a moça está grávida e ela ingere álcool, o álcool age principalmente na formação do sistema nervoso do bebê. Existem alterações no desenvolvimento cerebral, alterações no desenvolvimento esquelético, na face, até mesmo problemas cardíacos. Essa síndrome alcoólica fetal, ela engloba várias malformações na criança. Malformações que podem ser desde alterações de face, alterações de olhos, do queixo, do lábio superior. Esse filtro, esse afundadinho que nós temos aqui, ele é bem raso. Existem ainda alterações neurológicas, déficit de conhecimento, déficit de desenvolvimento motor. A criança vai ter dificuldade no colégio, vai ter dificuldade em aprender e dificuldade até mesmo na comunicação não verbal. Às vezes a gente olha uma pessoa, a gente vê uma posição, um gesto, e essa criança não consegue entender esse tipo de comunicação que não passa pelas palavras. Existem ainda malformações cardíacas. A síndrome alcoólica fetal, ela engloba todas essas alterações. Porém, a gente pode ter alterações isoladas. Você pode ter só alterações cardíacas, só alterações faciais, só alterações anatômicas ou só a alteração mesmo no desenvolvimento neurológico e psicomotor da criança. Mas é possível que durante uma gestação, até pelo excesso do consumo de álcool, esses desafios se juntem, tenha mais de um problema? Sim, a síndrome é caracterizada quando esses processos ocorrem simultaneamente. Mas ele pode acontecer isoladamente. Isoladamente. Então, por isso que tantas crianças são afetadas. Nem todas desenvolvem todos os sintomas. Sim. Algumas desenvolvem sintomas isolados. Depende muito da quantidade de álcool que aquela mãe ingeriu e da fase da vida em que da fase da gestação em que ela usou o álcool. Isso que eu ia perguntar, doutora. A senhora mencionou, por exemplo, como se tem percebido que a mulher tem consumido cada vez mais álcool e cada vez mais cedo esse álcool. O fato desse consumo prolongado, não só durante a gestação, também pode causar impacto para a gravidez? Exato, porque o uso e o abuso do álcool é um problema sério, porque aquela mulher, ela vai perder a capacidade do livre-arbítrio. O que significa isso? Ela vai perder aquelas restrições morais. Muitas vezes, uma vez embriagada, ela está sujeita a condições de risco. Aí ela pode ter um comportamento sexual inadequado, ela pode usar drogas, coisas que ela não usaria se ela estivesse sóbria. Sim. Então, a partir do momento que ela está embriagada, ela pode fazer coisas que normalmente ela não faria. E isso abre uma porta de entrada enorme
abre a porta de entrada para o uso de substâncias ilícitas, ela fica sujeita a ser contaminada por uma doença sexualmente transmissível, entre elas o HIV, e isso dá um impacto muito grande na vida da mulher, na sua vida reprodutiva e, se ela tiver gestante, impacta na vida dessa criança que ela está gerando. Doutora, a ingestão de álcool pode provocar o aborto também? Sim, a ingestão de álcool também pode levar, porque a partir do momento que ela ingere o álcool e você tem níveis alcoólicos aumentados no sangue, aquele álcool vai acabar prejudicando o desenvolvimento da criança e você pode ter uma interrupção da gestação. Mas, como eu disse, tudo depende da fase da gestação que ela está usando o álcool e há quanto tempo ela vem usando. Certo. A Daniela Durval, ela é de Maricá, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Dani, pela sua pergunta. Ela quer saber se... Ela ouviu dizer que o consumo de álcool antes da primeira gravidez aumenta o risco de câncer de mama. Se isso é verdade, tem alguma pesquisa nesse sentido, doutora? Sim, existem pesquisas, principalmente europeias, França, Itália, Alemanha, e que eles mostram que se a mulher, independente se está gestante, se ela teve filhos ou não, mas se ela usa regularmente uma dose de bebida alcoólica por dia, o risco de câncer de mama aumenta em 5%. E esses estudos falam que se você observar mulheres que usam regularmente, no mínimo 3 doses de álcool por dia, esse risco aumenta para 50%. Então, as mulheres que têm um antecedente familiar, aquelas pacientes que já têm um risco familiar para câncer de mama, elas têm que ser fortemente encorajadas a não usar nem abusar do álcool. Na verdade, eu não estou falando nem de abuso. Uma dose. Isso que eu ia falar. A gente tem aumenta percebido 5%. Que o consumo não tem dose segura, né? O consumo em si já traz o prejuízo para a mulher e, na consequência, que é o tema da que a gente está falando, na própria gestação para o bebê também. Doutora, a Helenice Fontoura, de Campo Largo, no Paraná, faz uma pergunta, e é importante a gente destacar também, porque às vezes a mulher acaba se poupando durante a gravidez do consumo de álcool, mas após o nascimento do bebê, ela volta a consumir. Ela quer saber se é verdade que o álcool pode passar para o bebê através do leite materno. É verdade mesmo. O álcool passa para o leite. Não existem níveis seguros para ingesta de álcool, nem durante a gravidez, nem durante o período de amamentação. Então, a gente sabe. As pacientes perguntam, doutora, mas eu posso tomar um brindezinho no Réveillon? Eu falo, olha, não existe nível seguro. Então, você já está se arriscando. Ela está se arriscando. Você está submetendo aquela criança, aquela gestação, e é a ela mesma um risco desnecessário. Eu acabei de falar, uma dose ao dia aumenta em 5%. Mas seria uma dose em um período prolongado. Seria o uso crônico de bebida alcoólica. Alguma paciente que não está gestante, o uso racional, o uso social, o uso moderado, a gente sabe que não existe um risco inerente. O risco está no abuso e no uso cotidiano. Porém, na mulher que está gestante ou na mulher que está tentando gestar, a gente desencoraja mesmo o uso de qualquer substância alcoólica. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no programa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço.